Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre melasma. Você sabe o que é melasma? Já ouviu falar? Se você já ouviu falar, continua aí, porque eu vou falar como eu faço para poder... Porque eu vou mostrar para vocês como eu faço para cobrir as minhas manchinhas, tanto no dia a dia, quanto quando eu tenho que fazer uma maquiagem mais elaborada. Até uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha essas manchinhas no rosto. E eu acredito que elas tenham sido ocasionadas por uso de anticoncepcional. Existem outros tipos de causas do melasma e eu vou ler para vocês o que eu encontrei aqui na internet falando sobre o assunto. Então eu tô aqui com o meu computador, então eu vou olhar um pouquinho para baixo, mas tem vários sites falando sobre o assunto, tem na Wikipédia. Vocês podem procurar saber se vocês quiserem reler e saber mais a fundo, que o tio Google tem tudo, vocês sabem. Então eu achei um site aqui que diz: o que é melasma? É o surgimento de manchas escuras na pele, que normalmente aparecem no rosto. Normalmente elas aparecem nessa região aqui da bochecha, o triângulozinho abaixo dos olhos, na testa, no buço, às vezes no nariz e na região do queixo, que são normalmente as áreas onde a gente tem mais exposição solar. Sabe aquela área do contorno e da iluminação? Exatamente aquelas áreas. Esse site está dizendo aqui também que pode acontecer nos braços, eu nunca vi pessoalmente, e na região do colo, que é essa parte aqui, que eu também nunca vi. É uma doença muito comum em mulheres entre os 20 e os 50 anos de idade. Como eu disse para vocês, eu tenho 40 anos, completei em maio, e até uns 2 anos atrás eu não tinha nada dessas manchinhas. Apesar de eu ter a pele escura, eu sempre tive algumas sardinhas aqui nessa parte da bochecha, mas não era mancha. Hoje vocês conseguem ver exatamente esse triângulo aqui. Ele já melhorou, porque eu fiz algumas receitinhas caseiras e também eu usei um dermocosmético que é clareador. Lembrando que todo e qualquer tratamento, seja à base de ácido ou de clareador, é recomendado que você consulte diretamente um dermatologista. Eu ainda não fui porque aqui o verão é muito quente, tem muito sol onde eu moro, praticamente quase o ano todo, até no inverno, então eu preferi esperar o inverno para poder começar um tratamento mais agressivo, que normalmente é entre mulheres, mas homens também podem ser acometidos, e é uma doença que não tem cura. Quando essas manchas aparecem na gravidez, elas têm um nome específico que é cloasma gravídico. Então, falando um pouco mais sobre os tipos de melasma, a gente pode ter o melasma epidérmico, que é quando há depósito aumentado de pigmento através da epiderme, que é a camada mais superficial da pele. O melasma dérmico, que é caracterizado pelo depósito de melanina ao redor dos vasos superficiais e profundos. E o tipo misto, que é quando se tem excesso de pigmento na epiderme em certas áreas e na derme em outras regiões. Ainda há 3 tipos comuns de padrão facial de melasma: o malar, que são as maçãs do rosto, é onde eu disse que eu tenho; o centrofacial, que é na testa, bochechas, acima do lábio, nariz e queixo, como eu havia dito. E também tem o mandibular, conforme a região em que aparece. Às vezes a pessoa tem aqui, bate direitinho, o melasma aparece na região do contorno. Sobre as causas, aqui diz que não há uma única causa definida para o melasma, mas sabe-se que ele está relacionado principalmente à exposição solar. Eu não consegui entender muito bem isso, porque, como eu disse, eu não tinha melasma, eu não sou uma amante do sol, não é que eu não sou uma amante, eu adoro o sol, mas eu não consigo me expor ao sol por mais de 5 minutos. Mas também ao uso de anticoncepcionais e algumas outras medicações, fatores hormonais, predisposição genética, algumas doenças, por exemplo, hepatopatias e a gravidez. A maior parte das pessoas com melasma possui um histórico de exposição diária ou intermitente ao sol, embora também suspeita-se de que o calor seja um fator subjacente. Eu acredito que o calor também tenha sido um fator que ocasionou o meu melasma. É mais comum em mulheres, aproximadamente 90% dos casos, e aquelas com tom de pele mais escuros, que tem mais probabilidade
probabilidade de apresentar a doença. São diversos os fatores que podem desencadear o surgimento do melasma. Dentre eles, a exposição ao sol, pois a luz ultravioleta estimula os melanócitos que produzem pigmentos de cor da pele, que é a melanina. Apenas uma pequena quantidade de exposição solar pode fazer com que o melasma retorne. Então, como eu disse, é uma doença que não tem cura, você trata, mas se você não cuidar diariamente, ele retorna. E é exatamente por isso que os casos aumentam no verão. Um outro fator são as mudanças hormonais causadas pela gravidez, uso de pílulas anticoncepcionais ou repositores hormonais, além das endocrinopatias, como as doenças da tireoide. Produtos cosméticos para o tratamento de pele, que acabam por irritar e podem piorar os episódios de melasma. Sobre os fatores de risco, eles são vários e diversos e que podem aumentar o risco da pessoa contrair o melasma. E eles podem ser uma mulher, porque representamos 90% dos casos, ter um tom de pele mais escuro, porque possuímos mais melanócitos ativos, que aumentam consequentemente a produção de melanina e consequentemente também a pigmentação da pele. Estar grávida, porque devido às alterações hormonais podem contribuir para a possibilidade. Algum fator hereditário, se algum familiar direto, de primeiro grau, tiver melasma. E altas temperaturas e exposição ao sol, principalmente no período do verão. Os sintomas do melasma são o escurecimento das áreas da pele exposta ao sol, na maioria das vezes no rosto, e as cores variam de acordo com o tom de pele da pessoa. E elas são simétricas. Por exemplo, eu tenho desse lado e também tenho desse outro, mas são de formas irregulares. Se vocês repararem bem, esse aqui é um triângulo pequeno e aqui ele desce um pouquinho e é um pouquinho maior, apesar deste lado ser um pouquinho mais claro do que este. Eu tenho também manchinhas próprio aqui abaixo dos olhos, nas partes externas. Aqui e aqui. Sobre o tratamento, quem vai te indicar o melhor tratamento é o seu dermatologista, que vai fazer uma análise de todo o seu histórico em relação à sua pele, se você já apresentou algum tipo de melasma anteriormente ou não, se é um caso hereditário, se você está grávida, se é um fator hormonal, enfim. E aí, dependendo do seu caso atual, porque tem os casos recorrentes, ele vai te receitar o tratamento adequado para aquele momento. Então, é muito importante que você procure sempre o seu dermatologista. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o melasma, agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para corrigir as minhas manchinhas no dia a dia. Quando eu descobri, eu comecei a comprar corretivo de forma desesperada, e aí eu comprei alguns. Eu li algumas coisas falando que o corretivo lilás era melhor, em outros artigos eu li que era o corretivo em tom de laranja meio avermelhado. Eu descobri que um fica melhor do que o outro. Eu vou mostrar para vocês dos dois lados. Na minha busca desesperada pela cobertura de melasma, eu comprei alguns corretivos. Aí eu comprei essa paletinha aqui da Kiko, que tem o corretivo lilás, o verde. Esse daqui deveria ser alaranjado, mas é muito claro pro meu tom de pele. E esse aqui é um corretivo iluminador. Essa paletinha é muito boa e nem custou tanto. Depois eu tenho esse corretivo aqui da MAC, que é o Studio Finish Concealer, que ele é mais ou menos no tom da minha pele. Eu tenho esse outro aqui, que é da LA Girl Pro Concealer, e a minha cor que eu uso é o Coltan, que ele é mais avermelhadinho, mais laranjinha. Tenho este daqui da MAC, que é o Pro Longwear, na cor NW35. Todos os corretivos NW, como vocês sabem, são em tons mais alaranjados, e os MC são em tons mais amarelados. E tenho esse outro aqui da Catrice Camouflage, que eu uso para fazer o iluminado, quando eu faço uma maquiagem mais elaborada, e essa é a cor número 020 Light Beige. Então, no dia a dia, eu vou prender o cabelo aqui, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês. No dia a dia, eu gosto de usar esse corretivo aqui da La Girl. Quando eu vou ficar em casa, porque sim, eu passo até pra ficar em casa. Quando eu vou no supermercado e não quero fazer maquiagem, então eu uso este daqui. Só que aí, esse corretivo aqui não é tão mate. Aliás, ele não é mate. Então, o que eu faço? Ele é HD, né, de alta definição, e eu acho que ele não tem protetor solar. Tá meio
meio apagadinho, mas não tem. Só que antes eu uso um primer, que no caso é esse primer aqui da Catrice, que é muito bom, deixa a pele bem sequinha. Lembrando que eu já lavei o rosto, já passei um tônico, já passei um creme hidratante e já passei o protetor solar, que eu uso atualmente da Rock com vitamina C, que também clareia a pele. E aí eu passo um pinguinho de primer nessa região onde eu tenho melasma e que eu vou passar o corretivo. Passo também aqui abaixo dos olhos, mesmo que não tenha o melasma, porque o corretivo vai ficar oleoso. Aí eu passo dando batidinhas para não levar o protetor solar. E espero secar. Quando seca, aí é a hora que eu uso o corretivo. E no caso desse aqui da La Girl, ele já é de pincelzinho. Então eu coloco algumas gotinhas e bato com os dedos, espalhando bem. Apesar dele não ser mate, vejam como que ele tem uma cobertura muito boa. E apenas uma camada já praticamente sumiu a manchinha. Não some totalmente, obviamente, porque é uma única camada. Não vou colocar muitas camadas, exatamente porque eu não quero uma maquiagem pesada, já que é uma maquiagem para ficar em casa, para ir no supermercado no máximo. Na verdade, eu uso bem menos que essa quantidade que eu passei aqui. Hoje eu exagerei um pouquinho, enfim, exagerei. Eu já limpei o meu dedo aqui no lencinho de limpar maquiagem. E agora eu vou mostrar para vocês o outro corretivo da Kiko, que é o corretivo lilás. Alguns maquiadores defendem que é o corretivo lilás que desaparece o melasma. Vou usar o espelhinho dele próprio aqui. Desculpem o dedo feio que eu fiz. No caso de usar o corretivo lilás, você passa exatamente, somente, única e exclusivamente sobre as manchinhas, assim, e fica parecendo um zumbi. E aí, nesse caso, você tem que ter um corretivo também da cor da sua pele. No caso, eu vou usar este daqui, que é o da MAC, o Studio Finish, que o meu já tá no fundinho, pra vocês verem que eu uso bastante. Passar com os dedos mesmo. E aí, eu passo por cima do corretivo lilás, porque ele vai cancelar. Eu estou um pouco bronzeada, porque, como eu disse, aqui é finalzinho de verão, e mesmo que eu não me exponha ao sol, a gente acaba pegando um pouco de sol. No verão não tem jeito da pele não escurecer. E aí o corretivo da cor da sua pele vai cancelar o corretivo lilás. E aí ficaram assim. Esse é o lilás, esse é o tom de alaranjado. É claro que eu não vou sair com o rosto com corretivo assim, porque as pessoas conseguem ver que eu estou só com corretivo e a pele tá toda diferente. Vejam que meu fundo de pele é um pouco amarelado, não é rosado. Então aqui você vê a diferença da onde está o corretivo e da onde não está. E aí, se eu quiser só cancelar isso, ou eu venho com um BB Cream e passo no rosto todo, ou então você tem a opção também de usar um pó. Hoje eu não sei o que eu vou usar. Enfim, eu não vou passar o pó no rosto todo, eu vou passar um pouquinho de pó só para poder selar. E aí eu tenho usado até hoje esse pó aqui da Natura Aquarela, que tá na Rapa, que ele é da cor da minha pele. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, mas eu vou tentar, que eu comprei esse pó aqui anteontem, da Essence, que ele é translúcido, e aí eu quero experimentar ele também. Mas enfim, aí eu faço a maquiagem normal, se eu tiver que sair e fazer uma maquiagem mais elaborada. No caso de fazer uma maquiagem bem simples pro dia a dia, supermercado, ficar em casa, eu uso o BB Cream. O BB Cream que eu estou usando atualmente é esse aqui, da Maybelline. Ele é até bom, tem uma cobertura boa, mas eu acho ele oleoso. Eu preferi um BB Cream que fosse mais mate, mas eu ainda não encontrei. Tava pensando em comprar aquele da Misha. Então agora eu vou passar aqui um pouco de pó pra sigilar. Vejam que eu estou passando pó só na parte inferior. E agora, com o mesmo pincelzinho, eu poderia até trocar. Vou usar esse outro pincel aqui. Eu vou usar o pozinho da Essence, que é translúcido. Primeira vez, gente? Nesse caso aqui, que tá bem vermelhinho, por causa da cor do corretivo, o pó sigilou bem, secou bem, mas não interferiu na cor, porque obviamente um pó translúcido não interferisse na cor do produto. E aqui também. Então, o ideal seria passar um BB Cream, uma base que seja de um tom mais levinho. Aqui eu teria que passar o corretivo de novo,
escondendo a cor avermelhada, né, desse corretivo. Esse daqui ficou bem mais natural, apesar de ter me deixado pálida nessa parte aqui. Eu acho que não é nem iluminado, é pálido mesmo. E eu sinceramente prefiro este, porque me dá um pouco mais de cor, fica parecendo um bronzer. E vocês, o que vocês acham? Qual ficou melhor? Quando eu faço a maquiagem mais elaborada, não fica parecendo nenhum nem outro, obviamente. Essa parte aqui se iguala ao tom da pele, depois de passar a base, o corretivo e passar o corretivo iluminador. Mas esse aqui cobre também. É claro que eu passei aqui, gente, uma única camada de cada um dos corretivos. É uma espécie de truque pro dia a dia, não é uma maquiagem elaborada. Portanto, se vê o fundo ainda escuro das manchas. E vocês, o que vocês acham? Qual dos dois vocês usariam? Deixe pra mim aqui nos comentários. Então foi isso. Desculpa ter feito esse vídeo com a cara lavada, como um espantalho, mas eu espero que eu possa ter esclarecido um pouquinho de dúvidas e talvez ajudado alguém. Eu sei que não tem cura e que mexe com a nossa autoestima, mas você pode fazer algumas coisas para poder minimizar este sofrimento. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de favoritar o vídeo, compartilhar com seus amigos, me sigam lá no Instagram, que eu estou sempre por lá. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.